Gratidão. E o que são portais energéticos, né? O que são esses portais, né? Como o portal 999, por exemplo. O que ele representa em termos evolutivos, né? Como é que a gente pode aproveitar esse tal portal energético para mudarmos a nossa vida, ou seja, para modificarmos aquilo que nós precisamos mudar, né? Aquilo que a gente não consegue em momentos onde as energias estão mais conturbadas. Esses portais são manifestações energéticas de alinhamento com o cosmos, de alinhamento cósmico. Então, a energia de um portal, ela muda completamente em relação às energias normais, vamos dizer assim, né? Então, são conjunções, alinhamentos que promovem a nossa consciência se alinhar à consciência cósmica. Então, a consciência do ser, né, do ser humano, ela passa por alterações, movimentações, né, que nós chamamos de despertar, em momentos onde essa energia está em alinhamento com uma frequência mais elevada do que nós mesmos. Então, a frequência do cosmos, a frequência das energias superiores, do nosso eu superior, ela pode ser mais facilmente acessada durante esses portais. Então, por isso que o despertar coletivo, ou essas situações que acontecem, normalmente acontecem em momentos de grandes alinhamentos. Então, o alinhamento energético, ele é configurado por vários movimentos, né? Então, são movimentos internos nossos, alinhados ao movimento cósmico, alinhado às galáxias, ao universo, às leis superiores e à disposição ou disponibilidade do planeta em que nós estamos inseridos para um processo de transição planetária. Então, tudo se alinha. Então, quando a gente trabalha com a energia, a gente não está mais vivendo, vamos chamar assim, na linearidade. Ou seja, a gente não está mais se preocupando com o dia da semana ou com o horário do calendário físico. Por quê? Porque quando esses alinhamentos acontecem, nós só conseguimos perceber se estamos no agora, se estamos nesse momento, se estamos despertos, momento a momento. Então, a vida vai seguindo, a consciência vai seguindo, o momento a momento. A consciência não para de evoluir porque diz, não, agora entro no final de semana, eu vou parar um pouquinho e vou descansar. Não, a consciência evolui e continua o seu processo, independente de o ser, né, físico parar o seu corpo físico, descansar e etc. Mas essa parada do ser físico precisa estar alinhada à consciência. Então, muitas vezes a gente percebe pessoas que estão na inércia porque elas estão trabalhando o seu ser físico em desalinhamento com a energia cósmica, com a energia do eu superior. Então, o ser fica fazendo coisas ou vivendo coisas que não condizem com o momento atual. Então, ele nem sabe de portal, ele nem sabe o que significa isso e não percebe absolutamente nada. Então, ele passou pelo 999 e nem se deu conta. Passou pelo 888, nem se deu conta. Passou pelo 777, também não se deu conta. Então, isso tudo acontece pelo desalinhamento em nível de evolução de cada ser. Então, uma boa parte não está conectada à consciência, não está desperta, está inconsciente. Então, ela nem percebe que dia é hoje. Ah, é dia tal? Ah, tá bom. Aí ela se move pela vida linear, seguindo o calendário linear. E aí o que acontece no calendário linear? Existe uma energia que aprisiona o ser dentro do calendário linear. Então, o que é essa energia? É a energia dos feriados. Então, os feriados criados pelo ser humano são datas justamente que, 7 de setembro, feriado,
Dia tal é feriado, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, dia não sei do quê. Isso tudo leva a gatilhos na mente do ser humano que fica alerta porque ele quer se desviar naquele feriado, ele quer desfrutar, ele quer entretenimento, ele quer distração, ele precisa descansar. Ah, não, esse feriado eu vou descansar, porque imagina, eu trabalhei 3 dias, agora eu vou descansar 3 no feriado, vou emendar, vou isso, vou aquilo, vou aquilo outro. Então isso é o desalinhamento energético, desalinhamento consciencial, desalinhamento evolutivo. Porque se eu paro completamente a minha existência, né? Porque eu não estou existindo se eu não estou no processo evolutivo. Eu não estou existindo. Eu estou simplesmente cumprindo o calendário linear de uma dimensão física. Então, eu vou lá me distrair. E eu peguei, no dia 7 de setembro, eu fui me distrair. Então, eu não estou atento ao que está acontecendo, o que corresponde a esse portal de setembro, esse portal 999, como é que isso funciona. Por quê? Porque eu estou no calendário linear, eu estou na energia negativa do planeta. Não que você não possa ter feriado, não é nada disso, não é uma crítica. Mas isso, dentro do planeta, ele é uma energia que tem como função dispersar o ser humano do seu caminho evolutivo. Então, tem pessoas que começam um determinado ano, elas já pegam um calendário para ver quais são os dias de feriado. Então, ela já está, a mente dela, a sua intenção já é improdutiva, já é uma intenção de ver quando é que eu não vou fazer nada, quando é que eu vou ficar, né? Então, é sempre uma intenção negativa que muitas vezes não é do ser, mas é coletivo, é uma energia irradiada pelo coletivo dentro de um sistema de aprisionamento, como a Terra. Então, a Terra criou esses feriados e foi ampliando isso, porque é nesses feriados que aumenta o consumo, é nesses feriados que aumenta mais vendas, é nesses feriados que as pessoas estão mais dispersas. Então, é nesses feriados que a gente vai atrapalhando o movimento energético superior. Então, o movimento energético continua, independente do feriado. Ele não se movimenta mais ou menos por conta do feriado. Ele se movimenta por conta do alinhamento cósmico. Então, no momento que chega esse alinhamento, é que os portais multidimensionais, né, estão abertos. Mas aí o ser está dentro de um nível de consciência onde ele não percebe a oportunidade, porque ele está fora desse alinhamento. Então ele não vê aquilo. A consciência dele não vê, ele não percebe. E alguém que está dentro fala: nossa, você não percebeu o que está acontecendo? Ele fala: não percebi. Então, essas são as movimentações que acontecem, e os portais, eles são justamente oportunidades de crescimento, de expansão de consciência, e de a gente se reconectar à nossa verdadeira linha do tempo. Com a transmutação da Terra, a transição planetária, esses feriados, essas energias, né, a gente fala sempre em termos de energia, as energias presentes nos feriados estão sendo transmutadas. O que significa isso? Significa que toda energia negativa, o que é energia negativa? É energia que aprisiona. Então, aquela pessoa que se sente vazia porque chegou o feriado. Então, ela se esvazia, ela se sente triste, porque ela não tem com quem sair, ela não tem com quem compartilhar. Isso tudo são energias artificiais, não são energias naturais, não são energias da nossa essência. Nossa essência nunca vai se sentir assim. Então, são energias artificiais plantadas por um sistema de aprisionamento que foi essa velha Terra, velha energia. Então, ela foi construída para manter os seres com essa redundância. Então, é redundante. É carnaval, aí vai para o carnaval. Aí no ano seguinte vem outro. E redundante aqui. Ou seja, não leva a nada. Não leva à expansão de consciência. São atividades
dentro de uma energia que aprisiona o ser e que mantém ele em baixas frequências. Então, os portais energéticos, eles vêm para romper também com essas camadas. Então, o portal energético, ele é superior, né? Entendendo que não é um ser que define o portal energético, é um conjunto, ou seja, um conjunto de informações, energias, conhecimentos, vibrações que passam a fazer parte daquele momento. Então, naquele momento, tudo se une. E aí os seres que estão ancorados naquelas frequências recebem aquilo que necessitam. Então, passam a ver isso, por exemplo. Então, a pessoa relatou, falou, nossa, eu estava perdendo tempo com o feriado. Por quê? Porque ela passou a ver, perceber que aquilo não estava levando ela a nada. Ela só estava mais tempo na estrada. Ela só estava mais tempo dentro do carro. Ela só estava perdendo tempo que sem uma finalidade maior. Então, os portais energéticos, eles vêm para nos alertar, para nos despertar de que a gente não pode perder tempo, gastar energia com coisas que não colaboram para o plano evolutivo, para a nossa evolução. Então, o portal, ele traz a consciência, a nossa consciência para refletirmos, né? Que energias que nós estamos ainda dando atenção e que energias já não devemos mais dar atenção. Então, a gente fazer essa separação dentro de nós e conduzirmos a nossa energia para que as nossas ações, os nossos movimentos sejam 100% evolutivos. 100%. Eu estou no plano evolutivo e vou destinar a minha vida ao meu propósito. Então, quando o ser toma essa decisão, tudo tem que se alinhar para esse fim, porque tomou a decisão. Então, tudo vai se organizando para que esse ser realize atividades que sejam coerentes, né, com esse processo evolutivo. Então, quando a gente fica colocando a nossa atenção, né, então esse é o grande vilão da história. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente se alinha a um portal energético? Como é que a gente percebe que está chegando? Então, muitas pessoas fazem movimentos extremamente alinhados, né? Então, a gente se encontra, acontece, e etc. Por quê? Porque elas perceberam, fizeram um movimento, uma ação, e aí uniu um monte de outras pessoas que também estão fazendo, e aí acontecem as sincronicidades. As sincronicidades, elas vêm justamente por seres que estão alinhados a essa energia cósmica, a essa energia maior. Então, a energia maior, a energia da inteligência ativa, a inteligência superior, determina as circunstâncias, as ações e os movimentos entre os seres para uma proposta maior, para um plano evolutivo, para a evolução deles mesmos. Então, começa sempre no individual e aí começa a extrapolar para o coletivo. Mas sempre começa dentro de cada um de nós. Então, como é que a gente se alinha? O fator mais importante do alinhamento energético é a atenção, é o foco. Então, eu estou caminhando focado aqui, a nossa mente é um espelho, um projetor. Né? Então, se eu estou focado em tudo que me corresponde, em perceber, sintonizar tudo que corresponde a um processo maior, e tenho isso dentro de mim, ancorado, ou seja, decretei isso, um decreto, e eu estou alinhado ao plano maior, ao meu eu superior, tudo que entra em ressonância com essa vibração vai vir, vai fazer parte, e eu vou caminhar nessa velocidade, nas ações necessárias. Quando eu coloco a minha atenção no que não é, a minha energia vai para outra coisa. Então, dentro da meu projetor começa a projetar, né? A minha mente vai começar a projetar coisas que não são, que não correspondem, porque eu dei atenção para algo que não era, que não faz parte do plano maior. Então, esse é o grande alinhamento, ou seja, a atenção
todo o tempo, né? Por exemplo, eu estou caminhando, estou focado, estou lá focado, minha mente está focada, meu corpo está focado, minhas emoções estão focadas e minhas energias estão focadas. Então não há nada fora do lugar, vamos chamar assim. Aí eu estou caminhando e percebo uma pessoa veio e entrou na minha frente, me exigindo atenção. O que vai acontecer? Eu estou focado. Aonde? Estou focada. Estou focada. Focada no plano maior. Eu estou focada naquilo que é a realidade que eu estou construindo. Lembrando, gente, que o caminho, né? Quem faz o caminho somos nós. Né? Então, como Jesus disse, né? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, a pessoa quer que você saia da sua atenção, do seu foco. O que você faz? Né? Então, esse é o movimento que a gente tem que ter em mente. O que a gente faz? O que aquilo está pedindo que a gente faça? Aí nós temos que consultar o nosso eu superior. Porque quem vai conduzir a gente naquela cena que se apresentou é o nosso eu superior. Porque se não for, você pode entrar naquela cena. Aquela ser entrou na frente, na sua tela. Entrou na sua frente e você entrou na situação e começou a viver aquilo. Esqueceu o plano. Pegou e falou, isso aqui é muito bom, vai viajar, isso, vai para lá, e você foi para lá. Aí depois você falou, não, agora vem para cá, você vem para cá de novo. Você está se deixando que a sua energia vá de acordo com as circunstâncias, ou você está no comando da sua vida. Então, as circunstâncias, o que são? Um filme passando. Quais circunstâncias correspondem ao plano evolutivo, quais circunstâncias fazem sentido para o seu processo evolutivo e quais não fazem. Aquilo que não faz, o que você faz? Deixa passar a cena. A cena passou, você continua, você está aqui. Aquilo está passando aqui. Você vai para lá junto, depois você vai para cá junto. Aí você começa a bagunçar todo o seu próprio circuito. E quando você faz essa bagunça, o portal, você não acessa o portal. Porque você foi para lá, foi para cá. E aí você fala, passou 5 dias, você fala, nossa, passou o portal. É um portal. Porque você não está no estado de presença, você não está no agora. Então não pode ser algo que passou, esse algo está em linha com você, em linha com o plano, em linha, existe algo que você tem que ajudar, aquele ser que passou pelo seu caminho. Então isso tudo tem que ser consultado, ou seja, se nós estamos conectados ao nosso eu superior, imediatamente ele vai te colocar que é para fazer numa fração de segundo. Pode não ser nada mesmo. Então você vai simplesmente contornar e vai seguir. Você não gastou nem um minuto da sua energia com o que não é. Você continua no seu trajeto, que não é ignorar nem passar por cima, não é isso, mas é o discernimento. Então a nossa mente, ela separa as coisas. Né? Então ela separa, eu gosto, não gosto. Para isso ela é útil. Porque de alguma maneira, não é o gostar ou não gostar, mas ela ela traz discernimento. Mas a gente vai estar ligado aonde, conectado aonde quando a gente está caminhando na vida. Quando estamos conectados ao nosso eu superior, estamos no processo evolutivo, nós caminhamos conectados ao coração, não mais à mente. Então você está o tempo todo no seu coração. Então a guiança superior, ela tem mais poder de te mostrar o que fazer, como atuar, o que você está percebendo, o que você está sentindo, etc. Então ali você reúne as energias todas. No coração você une o seu corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. Você une tudo. Então no seu coração você vai perceber
aquela cena passando, e você vai simplesmente falar, passou. Por quê? Porque aquilo não era para... Era simplesmente para você estar ali e mais nada. O que a gente chama de irradiação. Estar ali, estar presente, se você continuou presente, mas não tinha nada que você não precisava fazer nada. Então essa é a falsa ideia que a gente tem, né? E que também fez parte desse movimento da Terra de achar que do assistencialismo, né? Do achar, aquela pessoa achar que ela tem, que é ela que está salvando o mundo, que tudo tem que vir dela. Isso tudo é falso, gente, né? Então, assistencialismo não leva à evolução. Por quê? Porque aquele ser que a pessoa está alimentando, não que ela não vá ajudar, dependendo do momento, é necessário ajudar fisicamente, claro. Mas se a gente continua alimentando, né, dando peixe, aquela história, a pessoa nunca vai aprender a pescar. E o assistencialismo nada mais é do que uma energia que tira o ser do seu próprio caminho para ir lá resolver o problema do outro. Sendo que o outro, né, ele tem que fazer o seu próprio caminho. Então, quando existe um movimento da colaboração, do ajudar, é completamente diferente. Por quê? Porque une os semelhantes, une aqueles que estão na caminhada e que unidos eles são mais fortes. E não aquele que quer ficar ali porque é confortável, é cômodo. Né? Então ele prefere ficar ali porque ele sempre vai receber sem fazer nada. E essa velha terra não existe. E é essa que está sendo transmutável. Porque essa não alinha ninguém a nenhum portal. Não alinha, não realinha as pessoas à consciência cósmica, que vai ser o grande guia de todos nós. Né? Então não vai ser a consciência humana que vai nos guiar. Nenhuma atividade humana vai nos tirar da ignorância. Nem que a gente faça, nem que a gente distribua todo tipo de comida, que a gente distribua abraços, que a gente faça o que for humanamente, a gente não vai conseguir, porque não vai ter energia suficiente para ingressar nessas linhas de tempo evoluídas, linhas de tempo mais amplas, de frequências mais elevadas. Então, os portais, eles são movimentos energéticos que a gente tem que se alinhar. E para a gente se alinhar, a gente tem que estar no agora, perceber, reunir as nossas forças, e para isso a gente precisa de atenção, total atenção. Então, duas grandes energias que estão sendo transmutadas no planeta, né? Uma delas é essa física, da vítima, da culpa, de tudo isso que são energias artificiais criadas para manter os seres no consumo desesperado, na vida de ficar o tempo todo correndo para as coisas. Então, são energias de um velho mundo que gerou a separação, a dualidade. Por que a pessoa se sente separada? Porque ela está brigando com a outra. Porque ela se sente separada da fonte. Se ela está se unindo à fonte, ela vai ter amor pelo outro. Ela não vai brigar com o outro. Então, essas energias, essa é a principal energia que está sendo transmutada na Terra, eliminada mesmo, né? Transmutada no sentido de que nada se perde, né? Então a energia é modificada e libera uma energia de amor, de alegria, energias mais elevadas. Outra energia vem das tecnologias. Então a energia das tecnologias é altamente negativa. Então, o que são essas energias, por exemplo? Você está lendo algo que te interessa através dessa tecnologia. E aí entra um anúncio. Né? Então, o que é essa energia? É a energia intrusa. Né? É a energia que quer te tirar a sua atenção daquilo que você está realmente seguindo, que você está lendo ali, que é importante para você.
para uma distração, para te obrigar a fazer algo, para te obrigar, para despertar em você alguma coisa que não tem nada a ver com a evolução. Então a gente tem que estar muito sintonizado com essas vibrações, essas energias, que são as que querem que a gente faça o que não é, e a energia que está o tempo todo dizendo para a gente a única coisa que a gente precisa fazer. Então essa energia, chamada energia deletéria, né? Então essa energia que é nociva, destrutiva, ela está presente em tudo, notícias, tudo. Propagandas nada mais são do que energias negativas, né? Porque você não precisa fazer propaganda de nada. Propaganda. Então, o ser, numa civilização de consciências elevadas, não é necessário que você vai promover quem, né? Promover Deus, eu falo, meu Deus, né? O meu Deus é diferente do céu. Não existe, né? Então já entendemos na civilização evoluída que não existem vários deuses, né? Não existe. Então existe uma força superior que comanda cada um de nós, nosso eu superior, mas que está conectado todo mundo no mesmo Deus, que criou tudo. Que criou os universos, criou os planetas, criou as galáxias, criou a nós mesmos, criou os animais, todos os reinos, etc. Então, se tudo foi criado por um único Deus, que energias são essas das tecnologias? Então, elas estão sendo transmutadas. Por quê? Porque você não precisa estar assistindo, né? Como acontece, né? Uma pessoa comentou também, ela estava fazendo uma meditação e de repente começou a entrar, e ela estava tranquila, né, evidentemente, no seu estado de meditação, e começou a entrar um som completamente diferente. E ela se sentiu mal. Por quê? Porque era um som. Era um anúncio só com um som, que entrou no meio da meditação que ela estava fazendo. Então isso, gente, não pode acontecer, né? Isso é algo completamente atrasado. Completamente atrasado. Completamente. Porque o ser humano, humano, que tem humanidade, que tem amor à vida, ele está cuidando da vida. De quem que ele vai estar cuidando? Está cuidando da vida. Então, no momento que ele está fazendo a meditação, ele está cuidando da sua vida. Ele está dando a vida, ele está buscando estar mais unido com a própria vida. E isso precisa ser respeitado. Então, jamais, né, você vai estar numa meditação e tem qualquer movimento, isso, né, dentro da maestria dos grandes mestres, né, de você participar de meditações com grandes mestres, você não pode fazer nenhum movimento fora da caixa, entre aspas, né, fora porque gera uma vibração. Então, quando estamos dentro do nosso tempo, aumentamos a nossa sensibilidade, a nossa energia, qualquer movimento a gente percebe muito mais. Então, vai exigir de nós um domínio muito maior para eliminar aquela informação intrusa do nosso sistema. Porque nós estamos num nível de consciência mais alto, numa frequência mais alta. Então, qualquer poeirinha que entrou ali é percebida por um ser que está numa dimensão muito mais elevada de consciência. Então, isso jamais pode acontecer de ter uma tecnologia, e não existe, gente, dentro de uma tecnologia avançada, isso jamais pode existir, porque isso é contra a lei universal. Então, a gente tem que entender que dentro de uma lei universal, nós estamos amparados por ela. Então, não pode ter nada que infrinja o seu bem-estar, a sua harmonia, a sua paz. Por isso que a gente fala da paz inalterável, né? Então, a paz inalterável é um estado de consciência de um ser que transcendeu esse mundo confuso e que viu, né, está experienciando o mundo de colaboração, de união, a partir da quinta dimensão. Então, a quinta dimensão
É normal. Isso é normal. Isso é o normal. Isso é normal. Como estar em paz não é normal. Não existe. É um estado, tanto que ela é inalterável, ou seja, pode entrar a poeirinha que for, que não vai abalar essa paz. Então, esse domínio, ele já deveria ter sido alcançado por grande parte dos seres humanos. Ele já teria sido alcançado se a tecnologia não tivesse sido desenvolvida por seres contrários à evolução. Então, se essa tecnologia fosse desenvolvida por seres evoluídos, jamais teria uma propaganda ou um anúncio durante uma meditação. Então, essas energias, elas estão sendo transmutadas para que isso seja retirado. Retirado. Por quê? Porque são energias que obstruem o sistema evolutivo. Porque imagina, se você está aqui, não tem nada para tirar a sua atenção daquilo que você está fazendo, imagina a velocidade que você evolui. Como é que a gente... Não tem nada. Você está aqui, não tem ninguém. Olha, vem aqui. Fulano, não sei o que. Você não quer fazer isso para mim? Olha a obra do prédio. Olha, não sei. Não tem nada. Nada obstruindo. Você está aqui fazendo o que você precisa fazer, dedicado ao que tem que fazer, e depois você vai fazer outra coisa e outra, e você vai indo. Então o que a gente chama de aceleração das linhas do tempo. Então, a aceleração da linha do tempo, durante os portais, desses portais energéticos, como o 999, ela se acentua. Por quê? Porque as energias estão unindo a nossa consciência a quem somos. Unindo nossa consciência a quem somos, e com isso a gente está descendo, trazendo a linha do tempo cósmica na qual pertencemos. Então, estamos rompendo com o velho. Então, a aceleração da evolução não tem limite. A pessoa pode... Saltos quânticos diversos podem acontecer porque ela não vai mais se importunar com o anúncio. Mas o anúncio não pode importuná-la. Então, esse movimento, porque o anúncio é redundante. Então, tudo que é redundante é uma informação para te atrapalhar, para fazer você ir de novo lá. Então, você está na meditação e aquilo quebrou, quanto tempo você demora para retomar? Vai depender do estado de domínio do ser. Então, se um ser está começando, ingressando numa meditação, ele não vai conseguir retomar rápido. E por que isso tem que acontecer? Não tem. Não tem. Então, são informações, são energias intrusas para tirar a atenção. Então, tudo que te tira a atenção não é da luz. Tudo que quer te distrair, não é. Tudo que está te trazendo informação para consolidar, te unir, te ajudar, é. Então, a gente tem que fazer esse discernimento, principalmente nesses momentos de portais, porque quando o portal, a frequência entra, elevadíssima, é como se você colocasse, né, aquela tal da luz na sala, uma luz gigantesca, que vai... Essas energias vão todas se rebelar, fica tudo doido, porque elas não têm sustentação. Uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro. E a luz é a união, a junção de tudo. Então, aquilo que não entra em linha, que não está em linha com o ser, cai fora daquela luz. Literalmente, porque não corresponde à frequência. Então, essas energias, elas não se sustentam. Elas vão se dissolver, dissipar, transmutar. São várias situações que acontecem com elas e que não corresponde a nós entendermos. Então, essa mensagem que veio agora aqui também. Não corresponde a nós entendermos como acontece, não importa. Mas acontece. O que importa é que você vai continuar se você está fazendo a meditação e não vai ter mais essas coisas importunando.
Por quê? Porque se você ingressou e está na frequência que lhe corresponde, e o seu ser interno está pedindo para você fazer aquilo, você está fazendo, porque aquilo está te trazendo novas possibilidades, você vai continuar fazendo e não tem mais essas coisas importunando. E você não vai ter que ir para o alto da montanha, né? Ou se fechar numa gruta, numa caverna, porque fora tem todo esse barulho. Então isso tende a ser reduzido e é o que a transmutação, é o que todo esse plano divino, naves e tudo, vem fazendo para transmutar a energia da Terra. Aí a gente fala, nossa, mas será que não teria um meio de fazer isso mais rápido? Então, o rápido já está extremamente acelerado. Por quê? Porque as linhas de tempo, a velocidade que nós estamos é infinitamente maior do que a que estávamos antes da transição planetária. Então, o quanto de velocidade e o quanto isso, quanto tempo, essas coisas, essas perguntas, está em linha com o próprio plano de todos os envolvidos que estão participando disso. Por quê? Porque senão seria um caos, né? Porque a gente não pode fazer as coisas de forma que tem que se preservar também a própria estrutura planetária, a capacidade do planeta, a capacidade das pessoas e tudo mais. Então tudo tem um equilíbrio. Só que se nós aproveitamos, porque estamos conectados a esses portais, nós ajudamos o processo. Então essa é a instrução superior. A instrução superior é estar atento, estar no estado de presença, aproveitar esses portais para meditar, não importa o que seja. É uma atividade que vai te proporcionar elevação de consciência, percepção e enquadramento na sua própria linha do tempo. Enquadramento frequencial. Então, quando você participa de algo e você recebe uma frequência, recebe uma informação, aquilo vai ficar trabalhando em você e vai te ajudar em outros portais, em outros momentos, aí continuar se alinhando. Então você ingressa na sua linha de tempo. Você está participando de algo assim, você já está na sua linha de tempo. Você só vai seguir o fluxo. Então o que a gente não pode é permitir que essas coisas, essas energias intrusas, tirem a nossa atenção e nos levem para lá. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo, ela largou tudo. Ah, não. De novo esse negócio? Ah, não. Pronto, largou. Se deixou levar por essa energia. Então essa é a instrução superior. Você não se deixa levar, você se mantém no seu eu superior, você se mantém distante daquilo, distante do pensamento que você vai reclamar e reagir. Você não vai reagir, você vai ter domínio sobre aquilo, lembrando que o nosso domínio, nós dominamos a tecnologia. Então nós temos que desenvolver isso, porque a maior tecnologia que existe é a tecnologia da consciência. Então se eu, de alguma maneira, me programo para que nenhum anúncio apareça na minha frente, estou me programando para não ver mais isso, porque isso não me interessa. Isso é útil para mim? Não. Então eu estou condicionando, entre aspas, o condicionando, mas eu estou me orientando, mais do que condicionando, me orientando ao processo evolutivo. E eu peço ao meu eu superior que me guie e que movimente essas coisas para lá, porque elas não correspondem. Elas não me trazem aquilo que eu preciso. E eu me oriento para que ela me traga aquilo que eu realmente preciso. Então aí nós começamos a transitar entre frequências. Então o que é o transitar entre frequências? É justamente no momento que entrou aquilo, a sua frequência percebeu uma coisa de baixa frequência. Então você vai lá para quê? Vai lá reclamar. Você está alimentando aquilo. Então você tem que se manter lá. E aquilo vai passar. Como aquela pessoa que entrou na frente. Oi! E você continuou, contornou. Então você não se distrai com as coisas e aí você se mantém alinhado ao portal.
as energias do portal, as energias desse mês, que isso aqui é um mês de grandes definições. Então, o importante é a gente estar atento e trabalhar a nossa atenção, o nosso foco. Quando a gente percebe isso, e entrou, tudo bem, sai. Porque você vai perceber que não é aquilo que a sua energia sinaliza que não é bem aquilo. Aí você muda de volta e está tudo certo. Não tem erro, né? Não tem erro. Porque você compreendeu o movimento de como funciona a realidade, essas realidades de baixa dimensão. E aí você vai se guiando por realidades de alta frequência. Então elas vão te sinalizar outras coisas que você precisa aprender, experienciar, viver, que estão mais em linha com a sua alma. E é isso que você veio fazer. Né? Só que para transitar entre você chegar nas frequências mais altas, você tem que transitar por aquelas mais densas para você compreender o funcionamento. Não é para você ficar lá. É para você compreender o funcionamento. Compreender o funcionamento, você continua se mantendo na sua frequência mais elevada e você vai atuar a partir de lá. Até que aquilo não vai estar mais, porque o planeta entra numa fase de regeneração. Então, a regeneração muda completamente as frequências. Porque para regenerar o planeta, nós precisamos de frequências elevadas. Regenerar a nós mesmos, nós não podemos reclamar. Como é que a gente vai regenerar? Reclamando. Né? Estamos regenerando, estamos transformando, estamos modificando a nossa visão, a nossa maneira, nosso comportamento, etc. Então, as frequências mais altas vão nos auxiliando. E é tudo aquilo vira um teatro, né, que não tem nenhum sentido. E essas duas grandes energias, tanto das tecnologias desenvolvidas, né, aqui nesse planeta, como as emoções humanas, que são energias, então energias nas tecnologias, energias humanas de emoções negativas vão sendo transmutadas, porque uma está conectada à outra. Eu pego aquelas emoções artificiais. Por que se proliferou ou exponenciou pessoas com problemas emocionais, mentais, etc. Por conta da tecnologia mal utilizada. Então eu pego essas energias artificiais, coloco numa tecnologia em rede, né? Em rede e distribuo para os 8 bilhões. Aquele que está numa densidade baixa recebe e fala, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar. Ele entra em ressonância com aquela informação. E isso não é a realidade. É uma situação artificial criada, onde eu coloco essas energias e aí ela continua e aquilo fica redundante. Ou seja, a pessoa todo dia olha aquilo, todo dia sente aquilo, olha aquilo, sente aquilo. E ela não sai daquilo. No momento em que entra um portal desse, junto com a transição planetária, com a transmutação da Terra, as energias vão sendo retiradas. Então, muitas vezes a pessoa começa a se sentir bem e nem sabe por quê. Mas, de alguma maneira, ela está se sentindo bem. Porque ela deixou de observar aquilo. Porque aquilo começou a sumir. Porque está sendo modificada a frequência do planeta. E, consequentemente, das tecnologias. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto com essas energias, né, emocionais, etc., como com o que as tecnologias nos trazem. Porque elas sempre vão estar refletindo coisas que muitas vezes não têm a ver com a nossa essência. Então, muitas pessoas falam, não, mas uma pessoa me disse, né, uma pessoa comentou, uma pessoa falou para ela que tudo que vem na vida dela é porque ela é a culpada. Tudo que aparece na frente dela, foi ela que trouxe, foi ela que chamou, ela que colocou aquilo na vida dela. Então, calma, gente, calma, né? Não é bem assim. Né? Quando estamos inconscientes, é uma situação.
Quando estamos conscientes, é outra situação. Então, estar inconsciente é isso. Alguém diz, tudo que apareceu lá é problema teu. Por quê? Porque ela está inconsciente, ela não está tendo o domínio do que está acontecendo, ela não está tomando as rédeas, o comando da própria condução da energia da própria vida. Então vem uma circunstância, e é aquela circunstância reflexo dela, porque ela pensou mal de alguém, mas ela nem percebeu o que pensou, porque ela está inconsciente, não está tendo domínio do pensamento. Então ela pensou mal, não sei o que, apareceu. Ela pensou não sei o que, apareceu. E ela não sabe. Não tem consciência, porque está inconsciente, ou seja, está, o seu subconsciente está todo cheio de coisa que ela precisa arrumar. Então ela precisa fazer o trabalho de autoconhecimento para ter o domínio dos pensamentos, das emoções, das suas ações. E então pode vir algo que não está, que não faz parte da sua consciência, mas aquilo está te trazendo uma informação. E aí você já não vai reagir àquilo. Você vai responder e vai perguntar o que isso quer me dizer. Porque aí você está entrando num outro nível de consciência, num preparo para lidar com as situações. Então você está em outro nível. Então podem vir situações para você ajudar, para você fazer, porque você está sendo preparado. É diferente de estar inconsciente. Estar inconsciente, você nem sabe, vem o que vem, você está assim, né? As emoções estão todas governadas. Está inconsciente. E aí está sendo bombardeado pela mídia e nem sabe. Estar consciente já está no nível de consciência que se começa a ter domínio das emoções, dos pensamentos, aí vem situações para nos preparar para a gente lidar com as situações. Ver como a gente responde, se a gente continua reagindo. Por quê? Porque aí a consciência vai expandindo, aí a gente vai integrando. Então, quando a gente tem que ter cuidado com essa história de que, né, veio uma coisa por uma... veio que você trouxe isso, né? Você criou aquilo, você criou... Sim, nós somos... A consciência cria as situações. Sim, ela cria. Ela criou aquela pessoa que eu ajudei. Porque ela queria saber como é que eu ia... O que eu ia fazer. Qual é a minha capacidade, a minha habilidade de lidar com aquilo. Então, chega-se num nível de consciência onde a consciência, para experienciar a ajuda através do nosso instrumento, do nosso avatar, ela nos coloca numa circunstância, numa situação. Porque senão como é que ela ia experienciar? Como é que você vai experienciar ajudar alguém se você não for colocado numa situação de ajudar esse alguém? Não tem experiência. Então, se eu não tenho experiência, eu não evoluo. Porque passa a ser uma teoria, a espiritualidade. E não é, é uma prática. Então, as questões, elas vêm em vários níveis. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de rotular, né? Não, porque você não sabe o nível de consciência que está aquela pessoa. Então, aquilo veio porque ela está no nível que ela está experienciando ou a própria consciência dela na forma física de como lidar com as coisas. Então, quanto mais a gente vai se tornando consciente, as situações que aparecem na nossa vida, a gente vai responder de outra maneira. Sempre vai ser de acordo ao eu superior. Sempre. Então, aí não tem mais a reação humana. Não tem mais a reação embrutecida, né? Isso aqui tem horário. Ai, meu Deus, vou embora. Você passa a responder as situações de uma maneira mais consciente. Porque esse trabalho precisa ser feito para que a consciência expanda e para que ela consiga viver essas experiências e entender o que significa o outro, o que significa ajudar e o que ela aprende quando faz isso. Então, o ensinar e o aprender, quem que dá, quem recebe, tudo aquilo. Então, a gente começa a entrar no fluxo.
Até que chegando numa dimensão onde já não se tem tanta coisa de terceira dimensão de problemas, de traumas, disso, daquilo, essas coisas vão se dissolvendo e as experiências são outras. Já são de outro tipo. Não é mais de dualidade. É a experiência de crescimento, desenvolvimento espiritual e evolução. Então são outras coisas que a gente vai começar a experienciar e viver. Então a gente tem que passar por momentos de experiências que às vezes não são tão agradáveis, mas entendendo que tudo é preparação sempre para algo melhor. Sempre para algo melhor. Né? Que as experiências vão ser sempre melhores. Não vamos ficar ad eternos nessas experiências, com essas energias, com anúncios passando durante a meditação. Gente, né? Quem vai criar uma experiência dessa? Um ser que pratica, né, meditação, que está no processo evolutivo, ele jamais vai querer um negócio desse, porque ele já entendeu que isso interfere. Interfere. Então, os portais são momentos de a gente aproveitar ao máximo essas energias para se desenvolver, para evoluir, para crescer, para entrarmos na nossa linha do tempo, para mergulharmos em tudo isso e não gastarmos energia com o que não é. Então, vamos ficar atentos. Gratidão.